Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, o nosso encontro de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Se ainda não conhece o nosso Instagram, só seguir, Ministério da Família IBA. E também toda sexta-feira, 21 horas, pela Bem Mais TV. Eu, cidadão, direitos e deveres, Família Mais de hoje quer falar com você sobre quem somos nós na sociedade. Isso mesmo, quem somos nós na fila do pão? Quais são os seus direitos como cidadão? E os seus deveres também? E os nossos filhos? Será que estamos criando filhos para uma sociedade mais justa? Para um Brasil e um mundo melhores? Os meus convidados de hoje são a professora Priscila Rispoli, graduada em História, pós-graduação em História e Cultura no Brasil. É a braba que vai estar conversando com a gente. Priscila, muito bem-vinda! Obrigada pela sua presença no Família Mais. Obrigada. Hoje você vai dividir o sofá aqui do Família Mais, tá bom? Obrigada. E também o meu convidado de honra, Major Douglas Andrade, idealizador do projeto Segurança 4.0. Bem-vindo, meu amor! Vamos ter aqui. Vamos dividir o sofá aqui com a professora? Vai dar aula pra gente hoje sobre esse assunto? Vamos tentar. Vamos tentar, professora? Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre esse mês, que é o mês de reflexão, sobre o nosso país, né? E sobre a nossa sociedade. Mas, antes disso, a gente precisa entender, enquanto cidadão, o que a gente tem feito para uma sociedade melhor. A gente tem feito alguma coisa, professora? Primeiro é entender o conceito de ser cidadão e de cidadania. Esse princípio básico o brasileiro não sabe. Então, o que é ser cidadão? É você conseguir gozar de todos os seus direitos e deveres que a Constituição determina. Então, acredito que o brasileiro ele tem muita dificuldade de conhecer de verdade os seus direitos. Isso também não é ensinado nas escolas, a gente não tem uma pauta, na verdade, de ensino sobre cidadania. Houve um tempo que nós tivemos moral e cívica, então você tinha algum conhecimento sobre isso. Hoje isso foi tirado desde 1996, na nova reformulação educacional, então isso realmente falta. E aí a gente pensa, será que isso é de interesse mesmo das pessoas, que o brasileiro mais simples não saiba os seus direitos? Né? Então é uma questão também para a gente estar refletindo, né? Importante. E eu consigo visualizar isso dentro do campo da sociedade através do meu trabalho, porque depois que nós começamos a envolver o cidadão dentro do processo de planejamento, a gente viu a importância dele ser realmente cidadão, porque ali ele tem o direito, ele está garantindo um direito, mas ele está cumprindo um dever de cidadão, porque lá na Constituição fala que a segurança pública ela é dever do Estado, ela é direito e responsabilidade de todos. Então, quando ele exerce essa responsabilidade, ele nos ajuda a planejar, ele se sente parte. Ele começa a desenvolver outras áreas do organismo social que não só a segurança. Isso eu vi em todos os locais que nós aplicamos os projetos. E aí me despertou a questão para realmente a cidadania não ser apenas o voto. O que ele tem na mente, o senso comum, não, eu sou cidadão, eu voto. E vai muito além, né? Quando a gente pensa o histórico, né, de como a ideia de cidadania começa, ela começa com a Revolução Inglesa de 1688, que diz que o Estado ele precisa garantir a vida, a propriedade, né, e a liberdade. Então, o Estado ele tem que garantir isso para as pessoas. Então, você tem, no caso, nós temos a Constituição de 1988, que é chamada exatamente cidadã, Constituição Cidadã, em que todos esses princípios estão garantidos ali. Né, desde a educação, a saúde, a segurança, né, inclusive a renda familiar hoje em dia para as pessoas que têm vulnerabilidade social, isso é um direito constitucional, independente do governo que está no poder, isso não pode ser retirado. Então, por exemplo, quando você falou do voto, muitas pessoas votam em determinado candidato, porque ele normalmente faz uma campanha dizendo, olha, se você votar em outro candidato, você perde esse seu benefício. Isso está lá, uma emenda constitucional desde 2021, 14 de setembro ou dezembro, me perdoe, mas eu acredito que é mais ou menos essa data, que isso está garantido por lei. O cidadão não sabe, então, não né, sabe, professora? Não chega a ter ele essa informação. Não chega. Por que não chega, né? Por quê? Eu ia perguntar exatamente isso, né?
Como que vocês veem o cidadão nas ruas? Ele de fato sabe qual é o papel dele como cidadão? O brasileiro, ele é a história da cidadania no Brasil, né, a gente pode falar, pelo menos no período da República, a gente sempre viu a ideia de um voto de cabresto. Então, né, isso inclusive você estuda na história, lá no 9º ano, é uma matéria chamada coronelismo, que são currais eleitorais, em que você não escolhe em quem você vota, você pergunta à pessoa que está liderando aquela comunidade, e aí esse líder pode ser qualquer pessoa, desde um professor, alguém que tem influência sobre você, em quem você vai votar. Então, o que eu hoje olho para o Brasil? As famílias têm perdido essa influência. Eles estão permitindo que essa influência seja da escola, da universidade. E quando você percebe uma ideologia sendo implantada, por onde eles começam? Pela educação. Então, você tem essas ideologias das universidades em que, por exemplo, determinados grupos são eleitos por jovens de entre 16 a 25 anos, que é essa idade escolar. Então, a gente percebe muitos alunos serem influenciados por professores já no ensino médio a, com 16 anos, tirar o seu título de eleitor. E aí, ele já passou por um processo ali de lavagem cerebral na escola, e ele vai votar ali, porque ele não conhece quem está influenciando, o professor. Então, ele vai inventar ou até mesmo florir certas ideologias para esse aluno. E o pai, depois de muito tempo, que ele vai perceber o quanto o filho já está totalmente influenciado, mas o pai já perdeu a influência. Então, é muito importante o discipulado, né, que nós que somos cristãos, assim, é nossa responsabilidade ser discipulado sobre os nossos filhos. A cidadania, ela passa por alguns processos, mas o primeiro e fundamental é a família. Então, a gente não pode perder os nossos filhos para essas ideologias, e muito menos para o professor. Isso é muito importante. Eu vou puxar uma pergunta, uma fala que você teve ali. Quem é você na fila do pão? Então hoje, nas ruas, empiricamente eu vejo pelo meu trabalho como as pessoas estão. Eu na fila do pão sou aquele que fica pensando assim, como eu quero comer esse pão quentinho em casa. E é uma coisa assim vaga, mas é o que eu vejo as pessoas, elas estão caminhando na rua parece que não existe amanhã. Eu tenho que ir para o trabalho, ele só vai para o trabalho. Ele não está ali se conectando com o ambiente, ele não se conecta com as pessoas, ele passa por algum problema social, ele não vê. Às vezes olha... Ele não quer saber, né? Não quer saber. Ele não quer ver. Eu estava conversando há pouco com o gestor e eu falei, cara, se tiver uma pessoa na sua porta da sua empresa aqui, seus funcionários vão passar e não vão dar a mínima para ela, porque não faz parte do ambiente dela, então eles não querem saber por que ele está ali. Aí ele ficou me olhando assustado, eu falei, é o ritmo, a vida é tanta informação, ou a pessoa vai passar conectada no telefone, ou ela vai passar conectada com o que ela tem que fazer, mas não no sentido de coletividade, de sociedade, que é onde a gente vai exercer a cidadania, se preparar para exercer os direitos, para exercer os nossos deveres e exigir nossos direitos. Essas seriam as atitudes que estão faltando nas pessoas? Dentro desse tema, seria isso? Na prática, o que vocês poderiam falar? Quais as atitudes que as pessoas precisavam ter, né, para exercer a cidadania e não exerce? Além desse olhar ou além de querer se envolver em alguma ação social, problema? A busca por informações, acho que é muito importante. Hoje a gente tem as redes sociais e que a gente percebe até uma tentativa hoje de manipulação dessas redes sociais, até mesmo de controle, porque a informação, ela hoje é pulverizada. Então, você não tem um único veículo que vai ser sua fonte de informações. Então, você acho que preocupa até a questão, será que é verídica essa informação que está sendo passada? Exatamente. A gente pode hoje pesquisar, até mesmo falas, né, de pessoas que hoje condenam certas coisas, mas que no passado foram favoráveis. E, por exemplo, no caso, o Major, né, já foi da parte da política, na área da política, pessoas, você pode acessar em quem o seu deputado federal, o seu senador está votando em determinadas pautas no Congresso, por exemplo, né, você votou de repente no candidato conservador, mas aí você começa a perceber que ele está votando em pautas não conservadoras. Então, hoje você tem acesso a isso. Então, acho que, por exemplo, o celular hoje já está acessível para todos, né?
Então, se você quiser realmente saber em quem você votou, se ele está cumprindo aquilo, até para você saber se vai votar nele de novo depois. Então, isso também é cidadania, né? E claro que o voto não é só isso, não é só isso. Você tem direitos, você tem deveres, a cidadania é muito maior do que isso, mas o voto influencia no seu futuro e no futuro da sua família. Na prática, né, quais as atitudes que as pessoas deveriam ter e elas não estão tendo, né? Qual a cidadania que essas pessoas não estão exercendo? Então, vou aproveitar a fala da professora. Eu sou major, não sou coronel, então não é coronelismo, né? Na prática, no dia a dia, o que eu vejo é falta de ação, é a falta de prática mesmo, porque se eu não tenho informação, como a professora falou, ou a informação correta, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, por isso que ninguém faz nada. Seria isso? É basicamente isso, porque nós somos meio que conduzidos a ter determinado comportamento, a ter determinado pensamento, e aí a pessoa não para refletir, ela apenas segue o rumo, e se ela segue o rumo, ela não tem como agir. Quando eu deixo de agir, eu deixo de ser cidadão. O cidadão é aquele que faz parte de algo, ele tem um sentimento de pertencimento, que aquilo foi ele que fez também. Quando eu jogo essa responsabilidade para terceiros, ou para a mídia, ou para o governante, eu deixo de fazer parte, eu sou apenas um elemento que está ali boiando naquele sistema e não tenho conexão com nada. O cidadão que é ativo, ele tem um sentimento de pertencimento, ele vai exigir, ele vai se doar também, porque não adianta só exigir. Se eu acho que tem algo errado, eu vou lá e vou tentar consertar. Se eu não tiver alçada, alguém vai ver eu tentando e vai me ajudar. Isso eu acho que é a prática, é o agir dentro da cidadania. Mas eu queria só falar uma questão, complementando. O brasileiro, ele tem uma certa dificuldade com relação ao Estado, né? A gente tem um histórico de que o brasileiro, ele gosta de direitos, mas ele não gosta de deveres. Isso aí. E muitas vezes, quando o Estado entra muito na sua vida íntima, o brasileiro ele costuma ter reações muito violentas. É falso dizer que nós somos um povo, um país, uma população realmente tranquila. Por exemplo, o evento mais conhecido é a Revolta da Vacina, que nós tivemos lá no início do século XX, que era obrigatória essa vacina, as pessoas entravam dentro da casa das pessoas com um médico e um soldado, né, da polícia, para vacinar as pessoas, e houve levante aqui, pessoas atacando a polícia, né, barricadas no Rio de Janeiro. Então, assim, o brasileiro, ao mesmo tempo que ele gosta de usufruir do Estado, ele gosta de, ao mesmo tempo que esse Estado não esteja tão envolvido com ele. Por quê? Porque muitas vezes ele vive de jeitinho. E esse jeitinho pode jeitinho ser algo não né, muito... pode não ser a professora que está dizendo pra gente, né? Pode não ser algo muito legal, né? Ou algo dentro da justiça, né? Então, o brasileiro, quando ele vê o Estado chegando muito perto, ele tem medo. Então, o jeitinho, ele não permite o exercício da cidadania, porque quando você faz isso, é transparente. É igual lá na administração pública, tem que ser os atos com transparência. Quando eu começo a me envolver com ela, eu vou ter que ser transparente também, porque isso é público, o ato é público. Então, é igual a pessoa, ela quer segurança, aí eu vou trazer para a minha área. Ela quer segurança, mas ela não quer segurança para ela quer para os outros. Por quê? Se eu estou fazendo uma operação que tem que revistar, eu tenho que revistar a todos, indistintamente. Não, mas eu não sou... A primeira coisa, mas eu não sou bandido. Aí eu falo, mas eu não falei nada disso. Eu só dei boa noite e me identifiquei para o senhor. Mas aí você percebe o Estado, ele se sentindo invadido pelo Estado. Ele não consegue entender que isso também é cidadania. Porque ele está sendo cuidado e o outro também, né? Então, por exemplo, você pode não encontrar nada com ele, é óbvio, você não vai encontrar nada com ele. Mas ele não sabe quem está do lado. E aí, eu vou trazer para o mundo privado agora, fora do Estado. Aí você tem, dentro de um condomínio, as pessoas querem segurança, né? Só que quando o segurança vai abordar esse morador, ele se sente agredido. Ele quer que aborde o visitante, não ele. Aí eu pergunto, mas como é que ele vai saber que o senhor é morador? É um absurdo, ele não sabe que eu sou morador? Não, aqui tem 5.000 pessoas, como é que ele vai saber que o senhor é o morador? Talvez se o senhor passar aqui todo dia, der bom dia, começar a trocar informações com ele, ele vai te conhecer. E aí não vai ser tão invasivo, mas as pessoas não querem controle. Isso. Elas querem liberdade para elas, mas não para os outros. Exatamente. Vocês acham que a gente vive um efeito manada? Forte isso. Forte? Psicóloga entrando. Eu acredito que sim. Acho que o poder da influência, né?
Não é à toa que hoje quem está ganhando muito dinheiro na internet são os influenciadores. Então, realmente, acredito que sim. As pessoas, como elas não têm muito conhecimento, elas vão sendo envolvidas por algo que pode ter uma explicação interessante, porque ela não tem o domínio daquele conteúdo, então ela acaba sendo levada por esse efeito manada. Por que todo mundo está assistindo isso? Eu vou assistir também. Isso. Né? Eu acredito que sim. É o famoso modo automático, talvez. Vai fazendo o que o outro está fazendo, isso. Né? Então, eu vejo isso pela rede social. Se um influencer desse posta um tipo de produto, que agora virou produto, automaticamente as pessoas começam a reproduzir o mesmo tipo de publicação. Seja ela um vídeo mostrando determinado... Mas o padrão se repete. Aí eu começo a falar que o ser humano não é mais ciências humanas, está virando ciências exatas. É binário. É 1 ou 0, porque ele está reproduzindo a mesma coisa que os outros. Então, assim, quando você vê alguém diferente que posta algo diferente, aquela pessoa ali é meio que excluída. Então... Não, e a gente hoje viu a questão da narrativa, né? Quem tem a melhor narrativa, ela vence o debate. Exato. Então, é muito difícil você, por exemplo, você da área da política, né, Major, que as pessoas, elas nem pesquisam para saber se aquilo é verdade ou não. Elas simplesmente vão replicar aquela reproduz mensagem. sem saber o conteúdo é verídico ou não e acreditam. E funciona. E acreditam naquilo. Então, funciona. Reafirma. E depois, se verificar que é errado, nem desculpa, eu errei. Não, nem isso. Passa para a próxima. Vamos falar de programa social? Bom ou ruim? Vocês que vão me dizer. Programa social que ajuda famílias com certo valor. Funciona? A gente estava falando até nos bastidores sobre isso, né? A questão de isso na verdade, qualquer benefício do governo ele deveria e é temporário. Então, na verdade, é para ajudar aquelas pessoas, para que elas possam adquirir em algum momento, por exemplo, você está com vulnerabilidade de fome, né? Você não está tendo comida em casa, o Estado, como eu já expliquei logo no início, você tem uma emenda constitucional que te garante isso. Ok, mas não é para sempre. Né? E quando você conseguir um emprego, acontece muitas vezes da pessoa não querer nem a carteira assinada porque ela vai perder o benefício. E aí entra de novo a questão do que a gente está falando do jeitinho brasileiro. Olha, você não assina a minha carteira porque eu não quero perder o benefício. Só que esse benefício, ele não é para você, não é para você a vida toda. Ele precisa passar para outras pessoas e para outras, porque até ouvi um comentário muito interessante, né, que sobre a questão desses benefícios, e quando eles são realmente um sucesso, quando você consegue sair dele, né? Então, isso é importante. Por exemplo, na Argentina, hoje, nós temos 44% da população que só se alimenta porque recebe algo do governo. 3 gerações de pessoas que não trabalham. Como é que eu vou convencer um filho a trabalhar se ele não viu o pai nem o avô? Perfeito. Então, ele não tem exemplo. Verdade. Ou seja, as pessoas não entendem ou não querem entender a finalidade e o objetivo desse programa social. Não, e ele não tem o exemplo de que, olha, trabalho é importante. Quando a gente vai para a história, uma das aulas que eu mais gosto na escola, assim, do Venil, também por ser teóloga, é a Reforma Protestante, que é a valorização do trabalho, que é algo que é judaico, né? O judeu sempre valorizar o trabalho, mas o cristianismo perdeu isso ao longo da Idade Média e da própria Antiguidade. Quem tem dinheiro, quem é elite, quem é sangue azul, não trabalha. Mas aí você tem Calvino que vem e diz, olha, trabalho é digno. Trabalho é algo que Deus valoriza. Inclusive, Paulo diz, ele usava muito a frase de Paulo, se você não trabalha, que você não coma. É bem radical, né, gente? Mas vai trazer isso é cristianismo. Traz para os dias atuais aí, né? É Paulo falando, né? Sim. Eu até brinco com os jovens, quando eu estou falando com eles, que Abraão estava lá tranquilão, família rica, né, na fazenda dele, e aí Deus olha para ele, vem cá, sai daí. Tá fazendo nada. Sai daí que eu vou te dar outra terra, vou te dar muito mais do que isso, mas você tem que sair daí. Ou seja, você tem que sair da sua inércia e ir produzir algo. Porque a bênção chega através da sua produção, da sua ação. Eu acredito muito nisso, até falo para minha filha que trabalhar é para abençoar vidas. Não é trabalhar para pagar as contas, é para abençoar vidas. E o trabalho também é interessante, porque quando você vê as nações mais ricas do mundo, elas têm uma base protestante. Mesmo que hoje elas sejam até ateístas, como é o caso da Suíça, dos países nórdicos, todos tiveram uma base luterana, uma base calvinista, que trabalhava esses princípios do trabalho. Então, eu acho que no Brasil a gente está tendo, eu acredito que a gente
eu vi as estatísticas, acho que a partir de 2050 nós seremos maioria protestante no Brasil. E eu acredito que isso é interessante se a gente começar a trabalhar isso também nas igrejas. Aí eu chamo para mim, eu faço parte da área de educação na igreja, Sim. em que eu falo muito sobre isso com os jovens, né? Mas eles precisam ter também esse exemplo em casa, que é o que eu citei, a Argentina. Por que eu vou trabalhar se eu não tenho esse exemplo em casa? Né? Então, acho que para o pai, para uma mãe, o Estado vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais sustentar todo mundo. Ele não consegue abraçar todo mundo. Verdade. Por isso que esses benefícios precisam ser transitórios. Dentro da pergunta agora, eu vou responder o que eu vejo do programa social. Muita gente burla, como você já explicou, não só na questão de trabalho, mas pessoas que às vezes têm comércio, aí ele não tem carteira registrada, aquele comércio não é registrado, ele vai se candidata para receber benefício e passa para os filhos, e isso vai passando de geração em geração. Outros que são autônomos também se qualificam para aquele benefício, e aí você vai vendo como são gerações que vão dependendo, e aí a pessoa não se qualifica, ela não se especializa, ela não exerce a cidadania e ela é dominada. Então, eu acredito que essa estrutura de poder foi montada justamente para isso. Eu dependo dele, então não vou questionar, porque senão eu perco o meu benefício. Exatamente. E ao mesmo tempo, eu falando com outro rapaz essa semana, ele falou não sobre projeto social do governo, ele falou de organismos sociais que estão dentro das áreas mais vulneráveis. Aí eu falei, qual pessoa que você já viu um projeto desse levantar e tirar de lá para ser influência na sociedade? Você chega nas comunidades, é nítido, você tem vários projetos ali, são bilhões investidos, não só de dinheiro público, mas privado também, que você não vê um fruto dali trazer um benefício para a sociedade. Eu acho que a árvore que não dá frutos, ela deve ser cortada e lançada fora. Eu queria até citar como exemplo, né, a questão que ele está citando, eu acho muito interessante a questão do Estado social, né, a gente chama no Brasil de social-democracia, que é esse Estado grande, esse Estado assistencialista, esse Estado socialista ou social, enfim, como preferirem. Eu lembrei da Revolução Russa de 1917, em que todas as ideias foram implantadas e chegou o momento que o Lenin descobriu que o socialismo, o capital, né, no socialismo não gera riqueza, não tem riqueza. E aí ele precisou implantar um pouquinho de capitalismo, que é o chamado NEP, né, um plano econômico que permitia um pouquinho de capitalismo dentro de um sistema socialista, porque o Estado percebeu que não tinha dinheiro. Porque ele não conseguia produzir riquezas. E aí ele permitiu um pouquinho desse capitalismo individual mesmo, que é o que a gente conhece. Então, eu acho difícil olhar para esse Estado gigante sem a propriedade privada, sem a iniciativa privada, gerando de verdade riquezas. E para isso eu não posso depender do Estado. O Estado ele precisa ser cada vez menor na sua vida, no sentido de não que você perca os seus direitos e deveres, é óbvio que não, mas você não ser dependente desse Estado. Então, quando chegou lá na Revolução, ele percebeu isso, ele teve que transformar e mudar tudo, e os professores de história não falam isso. Esse pessoal da ONG não conta isso para as pessoas que estão sendo ali assistidas, sabe? Então, certas informações, a pessoa fala narrativa, gente, a história, ela pode ser manipulada. Todos os grandes ditadores, eles manipularam a história. Do Hitler, né, desses caras todos, do Mussolini, enfim, todos esses caras manipularam o passado. Para quê? Porque as pessoas acreditassem, né, quem controla a história, controla a vida e a mente das pessoas. Então, o professor de história, o professor de geografia, o professor de sociologia, de filosofia, ele tem um papel muito importante, mas ele não pode ser a base do seu filho. Tá? Eu vejo muitos pais que eles só descobrem que o filho está totalmente com a cabeça em outro lugar quando ele começa a ter comportamentos visualmente perceptíveis, tá? Por exemplo, ele começa a falar sobre coisas que não... Principalmente pai cristão, né? E aí você vê o filho falando coisas que são totalmente contrárias aos princípios cristãos e o pai só percebe quando o filho já está envolvido em outras coisas. Então a gente precisa trazer para a gente os nossos filhos o tempo inteiro. Sabe por que ele percebeu isso? Porque está na essência humana. Está lá em Adão. Adão estava lá tranquilão, debaixo da árvore, só... Ele ia de manhã, catava 3 folhinhas e deitava. Aí no final da tarde vinha Deus conversar com ele, e Deus olhou, esse cara é muito folgado, tinha tudo.
Ele tinha todo o assistencialismo ali para ele. Verdade. Fruta, jardim. Aí Deus falou, vou arrumar uma encrenca para esse cara. Vou dar uma... Preciso ressaltar que esse parêntese aí, tá? Essa versão da Bíblia by Douglas, tá? Então calma aí, para você que tá aí querendo saber o final dessa história, a gente vai pro break e a gente volta rapidinho. Estamos de volta. Douglas, agora você pode continuar falando aí a sua versão de Adão e Eva. Não, vai ser bem rápido. Tá. Então, Adão estava lá tranquilão, porque o ser humano recebeu essa essência de ficar acomodado, o homem principalmente, né? Vamos levar. E aí Deus falou, vou dar um jeito nesse cara. Vou acelerar, vou botar uma versão 2.0 aí. Como é que Adão estava no paraíso? Conta. Pode falar? Pode. Tava lá peladão, tranquilão, deitado. Cheio de folha espalhada. Cheio de folha espalhada. Aí né? aqui relaxando. encrenca. Aí vou dar um trabalhinho pra esse Não, cara. vou dar um upgrade. Vou dar um upgrade? Eu vou dar Eva. E entrou lá a mulher para multiplicar as tarefas, multiplicar o trabalho do homem. Meu né? Deus. Então, Versão by Douglas. E aí eu tiro... Aí quando eu brinquei com Abraão tava lá também, tranquilão. Deus falou, vem pra cá. E eu acredito que quando a pessoa tá num sistema confortável para ela tende a não produzir. Mas vamos falar sobre os pilares da cidadania? Quais são os pilares? Eu penso cidadania como um processo, né? E existem algumas bases e alguns processos que você precisa passar para que você possa realmente ser constituído como cidadão, né? Claro, primeiro a família. Então, a base realmente até de formação política, enfim, de conhecimento, direitos e deveres, vai começar na família. Porque é na família que eu vou começar a aprender os primeiros limites, né? E exatamente, aprender também aquilo que eu, como cidadão, eu devo me comportar, que eu tenho que respeitar os mais velhos, que eu tenho que respeitar o professor, né? Que eu não posso chegar nos lugares e fazer o que eu quero, enfim. Então, é na família. Isso tudo é cidadania. Isso é cidadania, é você ter limites, né? A Constituição, por que existem leis nos países? Porque existe um princípio do Thomas Hobbes que ele diz o seguinte, olha, se você não tem lei, deixar do ser humano por ele mesmo, ele se autodestrói. O homem é o lobo do próprio homem. Então, por isso existem leis, desde a antiguidade, lá desde os sumérios, né? Desde os códigos da Hammurabi, enfim, a gente precisa saber os nossos limites. Mas na família a gente aprende as coisas mais básicas. Óbvio que eu sei que matar, roubar, né, são crimes, enfim. Mas eu preciso também saber que eu tenho que respeitar o meu próximo, né? Que eu não posso chegar e colocar o meu pé em cima da mesa, vou visitar uma pessoa, eu não posso sentar no chão, eu preciso, né, pedir licença. Enfim, o princípio do respeito eu vou aprender na minha casa. E aí você vai para a escola, lá você vai exercer parte dessa cidadania, que é exatamente saber lidar com as diferenças. Respeitar as diferenças, respeitar que o outro pense diferente de mim, não agredi-lo por isso, né? E que a gente vê muito isso em redes sociais hoje, não excluir, né? Enfim, tratar bem, respeitar, independente daquilo que a pessoa tá falando, ouvir, saber ouvir, que é um momento, né, que a gente está vivendo, que a gente não está escutando as pessoas. Então, tudo isso a gente aprende em casa. Então, são esses princípios. Na escola, a gente vai ter um complemento. Isso é muito importante, entender que a escola é um complemento dessa cidadania. Ali eu vou começar a aprender um pouquinho sobre aquilo que de verdade eu tenho direito, vou aprender um pouquinho sobre Constituição, formação cultural, formação da história do meu país, por que eu penso, por que eu me visto dessa forma, por que eu falo desse jeito. Então,
né, e melhorar, né, culturalmente. Então, a cultura e a cidadania, elas estão bem ligadas, tá? Isso é importante. E eu vou falar uma coisa que eu ouvi ontem de um diretor de uma faculdade. Ele foi para um evento e ele ressaltou a importância da igreja. Por quê? Sem dúvida. Eles chegaram para fazer esse intercâmbio e lá ele falou que um dos funcionários dele se destacou porque ele conseguiu se comunicar, transmitir, organizar as coisas de tal forma que quem convidou eles ficou impressionado. E ele passou a dominar o fórum, e aí as pessoas conheciam ele por causa da igreja. Que ele já era um organizador de eventos. Dentro daquela estrutura ele não era quem faria isso, mas a igreja preparou ele para esse momento. Então eu vejo que a igreja tem tanto o papel de preparar as pessoas na parte espiritual, com princípios e valores também, que eu acredito que se a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente não precisa de lei. Isso é o que eu prego em todo lugar. Mas como a gente é ser humano, é falho, vieram lá as leis desde a antiguidade. E aí a igreja começa a preparar essa pessoa para o mundo. E outros, que eu falo, empresários também, identificam alguns cristãos, alguns evangélicos, como pessoas mais preparadas para lidar com o público. Não, lógico que eu não estou generalizando, são pessoas pontuais, mas aquele que quer e que se envolve, ele recebe um pouco disso, desse treinamento, desse engajamento. Eu falo que é engajamento, porque quando a gente cria um engajamento, isso gera algo cívico, a gente gera mais para a sociedade, gera mais para todo mundo, que é o que a igreja prega. A gente também, hoje, a gente vive numa sociedade em que as famílias são muito desestruturadas. A imagem do homem, né, tem sido destruído pela mídia, por filmes, novelas, enfim. E aí, muitas vezes a pessoa não tem a imagem masculina em casa. Então, essa imagem masculina que ela vai ter no pastor. Verdade, né? O líder de célula, a pessoa que vai cuidar dela. Então, a igreja tem esse papel de, muitas vezes, substituir ausências familiares, né? Eu falo que a igreja é uma grande escola, né? A gente aprende bastante. Então, a gente poderia dizer que os pilares são família, escola, igreja. Seria isso? Acho que são as primeiras, a base, né? Que a gente vai começar. E cultura e cidadania? Então, qual é a correlação dessas duas? Tem tudo a ver, né? Cidadania é a ideia de você poder usufruir de todos os deveres e direitos, né? E a cultura é a parte educativa social, ou seja, o que é a sociedade... Vou dar um exemplo bem básico aqui no Brasil. Todo menino que nasce, o primeiro presente que o pai vai dar para esse menino no Brasil, o que é? Bola. Porque nós somos uma cultura do futebol no Brasil. Em outro lugar não seria. Já não seria isso. Então a gente tem essa questão, a cultura é aquilo como a sociedade educa, né? E tanto que o que você percebe quando eu quero dominar uma sociedade? Eu vou começar a influenciar o quê? A língua. Eu vou mudar a forma de falar das palavras, né? Eu vou começar a chamar de democracia o que não é democracia, eu vou começar a chamar de liberdade o que não é liberdade, né? Eu vou começar a dizer que ser cidadão é ter certos tipos de comportamento que não, na verdade não é isso, que família é uma coisa que a Constituição diz que não é. Então, enfim, eu começo a investir na educação, a mudar a cultura, a mudar a linguagem porque eu quero dominar. Então, a questão cultural é muito importante. Você vê que os grupos eles vão sempre influenciar na cultura. Eles vão mudar a cultura para dominar essa sociedade. Eu estava num grupo de estudo para fomentação de turismo e foi justamente isso. A cultura, a valorização da cultura daquela região foi o ponto que eu levantei. Olha só, quando vocês valorizarem a cultura regional, vocês vão atrair mais turistas, porque ela vai dar aquele sentimento de pertencimento. E aí quem mora na sua região vai valorizar isso, vai investir nisso, e aí você vai conseguir mais vozes para... Mas a globalização, qual é o objetivo da globalização? A globalização é a destruição da cultura dos outros povos. É todo mundo pensar de uma forma parecida, homogênea, porque aí você consegue manipular todo mundo. Por isso que eu vejo o pessoal reproduzindo o mesmo vídeo. Tu vê 10 vídeos, é tudo igual, só muda a pessoa. É porque imposição cultural é uma forma de dominação. Quando a gente pensa, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, eles não respeitaram a cultura indígena. O que eles fizeram? Eles impuseram a cultura deles. Por quê? Porque cultura também é uma forma de dominar. Polêmico, hein, gente? Vamos falar sobre jovens. Eles estão prontos para serem cidadãos? A gente precisa conversar com os pais. Olha aí.
Os pais. Por Recado isso- para os pais, né? A gente precisa Os conversar pais com têm os total pais. influência e responsabilidade sobre Pai e os mãe, os pais, dois. sobre Os dois. os filhos e o que eles se tornarão e que cidadãos eles se tornarão. Primeiro precisa saber que cidadão é esse pai e essa mãe, né? Porque a gente ensina primeiro pelo exemplo, né? E Verdade. segundo, o quanto eu de verdade converso com meu filho sobre ser cidadão, sobre o que os meus direitos, os meus deveres, e até mesmo, eu sei que o foco não é o voto, mas até mesmo sobre ideologia políticas, porque eu não posso, se eu estou delegando para o outro, eu não posso depois exigir nada. Então eu vejo que o pai, a mãe, ele tem uma influência muito forte, mas às vezes ele não exerce isso e depois ele fala: por que meu filho escolheu esse caminho, escolheu esse comportamento e não o que eu esperava? E aí, nessa visão, eu comecei a investir nos futuros pais. Como? Preparando eles para o casamento. Porque ali eu vejo que eu não tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar dos pais das futuras crianças. E aí Muito trabalho de prevenção. é prevenção. Isso, com certeza. Eu uso muito isso para a questão de segurança pública também, porque eu mostro para eles que se a gente tiver família estruturada, pais ensinando aos filhos, mostrando para eles o caminho, mesmo que mais tarde ele se desvirtue, ele vai ter uma referência. Ele tem uma base. Ele tem uma base. Então eu mostro para esse casal que vai casar que o mais importante é como eles vão criar os filhos dele. Sim. É o legado que eles vão deixar, vai ser a herança deles, e assim ele ajuda a sociedade a ter um desenvolvimento melhor e, ao mesmo tempo, vai dar menos trabalho para o mango, né? Para segurança, né, gente? Mas olha só, que tipo de cidadão o jovem tem sido hoje? Eu posso falar da minha experiência escolar, né? Do que eu Sim. vivo. Eu tenho percebido a cada geração que a gente tem vivido jovens, tem vivenciado uma juventude muito mimada. Então, eles não sabem ouvir não. Sem limites. Não tem limite, porque o pai ele compensa a sua ausência dando coisas. Então, ele está habituado a não ser reprimido, a não ser chamado atenção. Então, quando um professor chega e fala um pouco mais firme ou duro, o próprio pai reclama. Ele vai dizer: por que essa professora é tão dura com meu filho, se eu não sou dura assim com ele? Mas a gente precisa entender que aquilo que a gente não ensina em casa, a vida ensina. E vai ensinar às vezes de uma forma mais dolorida. E a escola, ela está ali como uma função complementar, como eu já tinha falado antes, mas nós professores, e aí que vai um desabafo, nós somos professores, não babás. Nós não somos isso. Nem responsáveis. Não. E muitas vezes a gente chama o pai, a mãe, e a gente percebe muitas vezes coisas que os pais não percebem. E que quando a gente chama para conversar, muitas vezes uma pessoa está sendo abusada e o pai não está percebendo, e com mudança de comportamento. Às vezes é o professor que vê o aluno que está se cortando, porque ele começa... Por exemplo, eu me preocupo com alunos que eu nunca vi sem casaco, porque eu já fico preocupada, quem será que está escondendo? Sinto alívio quando eu vejo ele sem casaco, ou seja, ele não está se cortando, né? E às vezes até peço assim, de forma sutil, tira o casaco, acho estranho quando ele não quer tirar, e aí comunico sempre a coordenação. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho esse olhar, né, com relação aos meus alunos, mas sei que essa responsabilidade na verdade não é minha. A minha responsabilidade ela é complementar, não é a base, né? Então, ou seja, é a família mesmo que influencia, eu vejo né? famílias muito desestruturadas. E eu estava até comentando nos bastidores que quando você tem um aluno muito problemático, você vai se perceber, entender porque ele é problemático quando você conhece os pais. Quando você chama os pais. E aí você fala, olha, realmente essa criança... Não tem como, né? Não tem como se ser não diferente. Mudança ali, né? Dificilmente, né? A gente vê uma criança equilibrada. É claro que existem exceções, mas de uma forma geral, pais separados, você descobre que já está, às vezes o pai ou a mãe já estão no terceiro ou quarto casamento, aí essa criança muitas vezes ela não tem o pai já tem filho com outra, a mãe já está casada, já tem filho com esse outro marido, então esse jovem se sente excluído, e é onde ele vai buscar refúgio com os amigos, né? Quem vai ser a pessoa que vai estar ali do lado dele, que ele vai se sentir protegido e abraçado? Esses amigos, e quem são esses amigos? Né? Em relação à escola, a escola educa?
De jeito nenhum. A A escola transmite conhecimento. Transmite conhecimento. Ela é importante. Eu sempre falo para o pai cristão que se ele puder, né, tiver condições, procurar uma escola cristã, porque lá a nossa visão ela é sempre cristã mesmo, então a gente tem cultos semanais, a gente tem, nós não tratamos nosso aluno como um cidadão completo, nós não temos a ideia de levar nada além do que o livro fala, então na verdade a gente ensina, a gente não está trazendo ideologia para esse aluno, né? E eu tive uma mãe, por exemplo, numa reunião em que ela perguntou que a filha tinha feito um trabalho e a professora deu 0 porque ela falou sobre feminismo, mas ela falou contra o feminismo porque ela entendia que não era uma questão cristã, né? Que iria contra os princípios cristãos. E aí o professor deu 0. E ela queria saber qual era a posição da escola, né? Como a escola lida com isso. E a gente fala, olha, o feminismo é um movimento que existiu e que nós vamos falar sobre esse movimento, mas nós não vamos transformar a sua filha em nada do que... Eu disse para ela, olha, o mais importante que você entenda que na nossa escola, o Senhor da história é Jesus. Não existe outro doutrinador, né, ou nenhum pensador que está acima de... Né, Jesus é a base da nossa escola. Então, fique tranquila com relação a isso. E é uma aluna maravilhosa, muito politizada pelos pais, ela tem formações assim, muito sólidas, né? E ela procurou nossa escola porque ela estava sofrendo bullying do professor. Nossa. E aí eu vou pegar agora os dois, né? O jovem e a escola. O jovem ele tem um perfil um ímpeto muito forte. Quando ele compra a ideia, ele vai. E é isso que acontece nesse movimento. Só que às vezes ele não raciocina no que ele está agindo. Ele recebeu a visão e ele parte para o combate, né? Não importa o terreno que ele vai avançar. E aí vem a ausência da família. O que eu percebi uma certa vez? O aluno foi reprovado numa matéria na escola. Os pais foram lá na escola e pediram para aprovar o aluno. O professor falou, não. Foram na diretoria. A diretoria deu razão para o professor, porque ele não pode perder o professor. E aí o aluno foi para casa, reclamou com a mãe, o pai morava em outro estado, ou trabalhava em outro estado, não importa. E aí a mãe pega a criança de 12 anos, vai na escola e picha o muro da escola, dizendo que a escola é perversa. A mãe fez isso com a criança? Fez isso junto com a criança. O ato criminoso junto com a... O que está ensinando? Não, ela botou que a escola era perversa. E aí, o segurança que estava ali naquele momento foi impedir o ato. E ela ligou para o marido, que estava lá, ou autoridade, ou pensa que é autoridade. O segurança foi e passou um rádio para mim. E eu falei, guerreiro, bota aí a lata na lata de lixo e não deixa pichar mais o muro. Se eles não sabem educar os filhos, não vai ser a escola que vai educar o filho deles. Só que a pessoa estava escutando. Eu não sei se vocês perceberam, recentemente nós tivemos, acredito que sim, né? Nós tivemos a onda de professores, de invasões de escolas, foi bem no início de abril, e estava tendo uma rede aí anunciando que isso iria acontecer em outras escolas, e aí a gente, como professor, a gente conhece gente de várias escolas, vários professores. Aconteceu um episódio que para mim foi chocante. A mãe mandou a criança levar um facão para a escola. Porque se ele sofresse algum atentado, ele teria como se defender. Só que ele levou 2 ou 3 para dividir com os amigos. Uhum. E aí a escola ligou para a mãe para saber se ela sabe, né? Ela não, eu autorizei, a ideia foi minha. Que situação. Então, assim, a gente começa a perceber que os pais também precisam de cuidados, né? Aí eu pergunto, ele sabe manusear o facão? Aí o outro vai lá, toma um facão e ainda mata o filho com o facão que ele levou? Exatamente, a gente não sabe com quem a gente está lidando, de repente tem uma confusão e aí ele vai pegar aquele facão. Sim. A pessoa toma dele e mata ele com o facão dele. Então Bem, gente, é um assunto, né? Polêmico. Polêmico, mas o intuito do Família Mais realmente é trazer informação, orientação
E, claro, suplicando a Deus, né, que intervenha por nós, pelas famílias, mas cada um exercendo o seu papel. Sim. Quero muitíssimo agradecer a presença de vocês. Pedir que vocês deixassem alguma mensagem final para as famílias que estão nos assistindo. Eu queria dizer, primeiro agradecer pelo convite, amei estar aqui, passou muito rápido para mim. Falar de história é minha paixão. Dizer para as famílias, cuidem dos seus filhos, amem seus filhos, escutem seus filhos, tenham um tempo de qualidade com eles, sabe? Conheça o seu filho, sabe? Perceba o que ele gosta, o que ele não gosta. Passeie, passe um tempo com ele. Trabalho não é tudo, trabalho é importante. Deus ama quem trabalha, quem produz, mas o nosso maior empreendimento nessa terra, sem dúvida nenhuma, é a nossa família, são os nossos filhos. É aquilo que a gente vai deixar para o mundo, é a nossa herança, né? Para você que está nos assistindo, muito obrigado, tá? Pela audiência, obrigado por estar nos ouvindo. Eu quero dizer que você é um agente de transformação, porque o cidadão atuante, ele transforma aonde ele passa. É como a gente diz lá, se a gente está na videira, a gente vai dar bons frutos. Se você é um cidadão atuante que quer melhorar o seu ambiente, você vai conseguir. Você não está sozinho, seu trabalho não é vão no Senhor, tá? Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a sua vida, que você seja próspera, rica, Amém. em nome de Jesus. Dele, gente. Gente, muito obrigada pela sua presença aqui semanal, toda sexta-feira a gente tem esse encontro aqui, 21h30 pela Atitude TV. Deus abençoe sua vida, sua família, que você exerça seu direito, seu dever de cidadão. A gente se vê. Até semana que vem.